Saudações! Nesse vídeo aqui, a gente vai ver como é que a gente constrói a imagem nos espelhos esféricos. Então, aqui nessa primeira visão, a gente tem um espelho côncavo. Você tem aqui uma esfera que foi feito um corte, mostrando como é que fica o espelho côncavo. Nessa segunda aqui é o mesmo corte, mostrando como é que fica o espelho convexo. Nesse caso aqui, a luz vai incidir por esse lado, o espelho convexo por esse lado aqui. Aqui, nesse primeiro, uma visão da esfera, e aqui embaixo uma visão corte, né, que a gente vai usar para fazer essas construções. Então, vamos verificar como é que ficam essas imagens num outro slidezinho mais elucidativo, mais didático, vamos dizer assim. Muito bem, então vamos fazer as construções aqui para o espelho côncavo. Aqui está o objeto, esse aqui é o objeto, né, já abri o nosso objeto. Então, primeiro raio notável. Raio paralelo ao eixo principal, tem que passar pelo foco. Ok. Raio que passa pelo centro, incide no centro, volta sobre si mesmo. Aí a gente tem esse ponto aqui, vou pintar de vermelho, esse ponto aqui é o encontro dos raios refletidos, o que vai caracterizar que esse objeto, a imagem, belinha a linha, é uma imagem real. Observa que o objeto está antes do centro. Então a imagem formada é invertida, menor, real e situada entre o centro e o foco. Todas essas propriedades a gente tem que saber. Bom, quando você vai aproximando o objeto do centro, então isso aqui vai acontecendo, a imagem vai mudando. Depois a gente vai ver no aplicativo isso aí melhor. Quando o objeto chega em cima do centro, o que acontece agora? Vamos lá. Os raios vão traçar um paralelo, passa pelo foco. Se incidir no vértice, sai com o mesmo ângulo. Se a gente quisesse, a gente podia passar um pelo foco, a construção estivesse bem feitinha, e eu ver que dava aqui também. Nesse caso, aqui está o objeto, a imagem vai ser invertida, do mesmo tamanho que o objeto, e como ela é obtida através da interseção dos raios refletidos, é uma imagem real, exatamente em cima do foco. Então já vimos antes do centro, em cima do centro, agora vamos ver entre o centro e o foco, está aqui. Entre o centro e o foco, a gente já podia até deduzir, né? Então, pelo princípio da reversibilidade. Se vem paralelo, passa pelo foco. Se incide no vértice, com o ângulo com o eixo principal, sai com o mesmo ângulo. De novo, nós temos agora uma imagem, como ela é feita pela interseção dos raios refletidos, a imagem é real, invertida, maior que o objeto e atrás, vamos dizer assim, atrás do centro. Bom, esse caso que a gente vai ver agora é quando o objeto é exatamente em cima do foco. Quando o objeto está em cima do foco, olha que coisa interessante. Raio paralelo, passa pelo foco, tranquilo. Raio que incide pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Só que esses dois raios aqui são paralelos. Então não há formação de imagem. A gente diz que a imagem é imprópria. Então tá aí. Esses quatro casos. Antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco. Todos eles dando, com exceção do último aqui, o foco, né, que é a imagem imprópria, todos eles dão imagem invertidas e reais, muda o tamanho. Esse último caso aqui é muito importante. É quando o objeto está entre o centro, ou entre o foco e o vértice. É o único caso que a imagem vai dar virtual. Então vamos lá. Se um raio incide, que passa pelo centro, ele volta sobre si mesmo. A gente faz o prolongamento dele. Porque o que acontece? Vou traçar os vértices para vocês entenderem. Se ele vem paralelo, ele passa pelo foco. Percebe que os dois não se encontram. Mas o prolongamento deles, que eu vou traçar aqui de verde, o prolongamento deles se encontra. Então, nesse caso aqui, a imagem vai ser virtual e maior. Não tem sentido falar entre centro e foco, porque desse lado aqui não tem centro e foco. Então, isso aqui tem que ser muito bem memorizado, tá bom? É isso aí. Muito bom. Por último, o espelho convexo, que eu não escrevi aqui, mas é o convexo. Bom, esse aqui, a imagem é sempre virtual. Então, vamos lá. O objeto está aqui, né? Então, vem um raio paralelo. Ele não entra dentro do espelho, né? Então,
A gente traça uma reta auxiliar aqui assim e faz o raio refletido. Só que o prolongamento dele, né? Se bem paralelo, tem que passar pelo foco. Esse pontilhado aqui, ó, tá de vermelho. Muito bem. Agora temos que traçar. Se um raio iria em sentido ao centro, né? Passaria sobre, voltaria, aquele para aqui é o prolongamento, ele volta sobre si mesmo, né? Então, o encontro dá aqui. Então, como ele é feito pelo prolongamento dos raios refletidos, a imagem é virtual, menor e fica entre o foco e o vértice. Muito bem. Todas essas características vocês têm que treinar uma vez na vida, parar e fazer. Não adianta só ficar vendo YouTube, lendo livro, tem que fazer para sentir a dificuldade. É isso aí. Muito obrigado. Ficou meio longo, mas está certinho. Beleza.